Boa noite a todos vocês, a todos que neste momento estão aí num leito de hospital, doente, né, acamado, cirurgiado. Vocês que muitas das vezes estão tristes, não têm esperança. E se eu disser para você que tem esperança sim, mas desde que você creia no Senhor Jesus, e você verá a mão de Deus agir sobre você. Eu tenho aqui hoje uma leitura bíblica para falar para vocês, para ter esperança. Vocês talvez já tenham ouvido ou alguém deve ter contado para vocês sobre essa história de um homem cego. Um homem cego que vivia pedindo esmola na beira de um caminho. E ele tinha um nome chamado de Bartimeu. Veja o quanto um homem simples, mendigo, conseguiu chamar a atenção de Jesus. E conseguiu chamar a atenção tanto que o próprio Jesus parou no meio de uma multidão que mandava este homem calar. E cada vez ele gritava mais. Isso serve para você também, porque essa cegueira, ela foi chamada de uma enfermidade. E como é que isso aconteceu? E como é que isso veio chamar a atenção de Jesus? Digamos que hoje você tem uma cegueira espiritual e você não vê isso. Jesus aparece para você de todas as formas, como um mendigo, como uma criança, como um idoso. E você muitas das vezes não dá atenção para isso. Muitas das vezes você acha que é só mais uma criança, só mais um idoso, só mais uma idosa, só mais uma pessoa simples, comum. Você vê assim. Isso chama cegueira espiritual, meu amigo, minha amiga. Veja só, eu vou ler aqui o texto de Marcos 10:46, que vai dizer assim, ó. Veja só. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, veja, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, o cego, como eu disse a você, filho de Timeu, estava sentado junto à beira do caminho, né? Ali mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe o que diz a palavra misericórdia de mim? Sinta a minha dor. Sinta a minha dor. E aí, seguindo o versículo 42, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calassem, de chamar, né? Calassem, e ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então aquele pessoal gritava, os discípulos: cale-se, não incomoda o mestre. E ele gritava mais alto ainda. Então, nesse meio período, como ele chamou muita atenção de Jesus para ter misericórdia dele, e ali então, parando, Jesus disse que o chamassem. Olha aí. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que te chama. Quem chamou ele? Jesus. De tanto ele insistir, essa é a questão. Quando você tem algo com Jesus, você chama Jesus, ele vai te dar ouvido sim, porque foi ele que te deu vida, foi ele que te formou. E aí então, aí no versículo 50 diz, ó: e lançando ele de si a sua capa,
e levantou-se e foi ter com Jesus. Quer dizer que a capa era uma proteção, mas no mesmo tempo a capa de mendigo, com certeza estava suja, né? Então aquilo aí era um peso. Então ele jogou a capa e levantou, com certeza muito feliz, e foi seguir Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que recupere a vista. Olha aí, a vista dele, no caso, ele estava cego. Então a vista dele era uma enfermidade que estava, né? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, eu não disse que a cegueira nossa está não na vista, mas sim espiritual. Muita gente está assim. E muita gente hoje está no hospital. Muita gente hoje está com enfermidade, está cirurgiado, muito está com problemas graves, mas não tem talvez o conhecimento de ter essa ação, de ter uma determinação, né? Que às vezes ouviu, não deu muita importância, ou às vezes muitos não ouviram, ou às vezes muitos ouviram, mas não deram atenção. E hoje, meu amigo, minha amiga, vocês têm que então lembrar disso. Me veio hoje algo que ainda no domingo agora passado, eu vinha dentro de um ônibus, mas o meu filho, e a gente vinha da praia, e de repente a gente entra naquele ônibus, e aí logo em seguida tinha uma senhora tentando entrar, uma senhora bem magrinha, ali, sabe, com aquelas dificuldades, as limitações, com suas bolsas, e veio e sentou naquele banquinho ali, onde fica ali para o passageiro que é cadeirante. E ali ela começou a murmurar e começou a reclamar de um homem que estava saindo da padaria com uma sacola de pão. E ela, com fome, pediu a este homem um pão. E o homem negou. E ela então reclamou todo o tempo. Então aquilo me chamou a atenção. E aí então eu fui lá, peguei, tinha um pacotinho de pastel, peguei, entreguei na mão do meu menino. Ele foi lá, entregou para ela, começou a comer. E depois tinha ainda suco de manga, eu peguei um copo, mandei entregar para ela, comeu ali, né, tomou o suco, agradeceu e desceu bem ali, aqui mesmo em Natal, ali na Avenida Afonso Pena. E depois ela desceu e ali então eu fiquei pensando, e tinha um moço do lado que trabalhava no hospital, ele disse: isso aí, ela é moradora de rua, olha só para você ver. E o Senhor pode apresentar para nós de todas as formas. De todas as formas o Senhor apresenta para nós, como um morador de rua, como um mendigo, né? Como um idoso, como uma criança, e de todas as formas. Só que nós também temos que ter a sabedoria e o conhecimento do Senhor da palavra, que para nós não ser enganados. Porque diz na palavra também que o nosso adversário, ele pode se transformar até num anjo luz para tentar enganar muita gente. Por isso nós temos também cuidado, vigiar, tá certo? Então o que eu digo para você hoje, tenha fé como Bartimeu. Se você está com problema, às vezes até de AVC, problema de infarto, vários tipos de problema cardíaco, ou cabeça, ou sei lá, qualquer tipo de enfermidade, lembre-se que ainda enquanto estiver vivo, há salvação, há cura. Como o Senhor disse aqui para Bartimeu, para ele ter ânimo, bom ânimo, ter fé. A fé dele salvou ele da enfermidade. E você não pode? Pode sim. Basta você então pensar no seu coração, na sua mente, colocar seu cérebro para pensar o que ainda resta de você. Você tem essa chance, não deixe escapar. Busque o Senhor de todas as formas, conforme você puder. Se mova. Se seu corpo não tem forças, mas o Senhor pode te dar força. O Senhor pode te dar salvação.
Busque